falando sobre isso que eu postei agora no Stories. Não repara a minha face não, porque eu acordei, nem lavei o rosto e dormi maquiada, tá? Aqui é resquício. É um vídeo muito interessante de se assistir para quem segue essas pessoas há muito tempo, como eu, e de perceber que quando a pessoa defendia o body positive, né, o corpo livre, blá blá blá, ela não tinha tanto cuidado em se falar como ela precisou ter para se pronunciar sobre o seu emagrecimento. E é engraçado também perceber, né, engraçado não porque isso é um padrão, né, e é uma das coisas que eu falei até lá no Achismos com o Maurício Meirelles, que essas pessoas, quando elas estão vivendo essa defesa do corpo livre, elas estão inundadas em dor emocional. E aí precisou ela adoecer e muito, ela fala no vídeo, para, enfim, começar um processo de autocuidado e de saúde. Ela é uma pessoa que na adolescência inteira tomava remédio para emagrecer, né? Então ela sempre quis muito isso, e aí conforme os anos foram passando, ela foi adoecendo por causa disso, né? Inclusive psicologicamente, né? Acabou causando muitos transtornos, e aí ela fez o efeito contrário, começou a aceitar o corpo. Só que tudo isso tem a ver com muita dor emocional, e aí durante todos esses anos defendendo, né, a sua aceitação, ela adoeceu muito, né? Aí ela já tinha depressão, já tratava depressão, já tratava ansiedade, mas o que aconteceu? Diabetes tipo 2, e virou um misto de coisas, começou a ter que apelar para a ciência, que é uma das coisas que as militantes mais julgam, que falam que a ciência está errada, que, né, não, os médicos estão errados e tal, precisou apelar, e agora, né, com todo o tratamento e se cuidando, ela passou a não se reconhecer mais. E aí ela diz que demorou muito para vir falar sobre isso, né? Estava sendo cobrada pela sua audiência para falar sobre isso, porque estava confusa, porque não estava se reconhecendo, porque não estava gostando de ver aquilo, né? Isso é muito comum para as militantes quando vão fazer carta aberta e pronunciamentos por terem emagrecido. Elas costumam falar que elas não se reconhecem no corpo magro e que é muito confuso e tal. E acredito que seja normal, porque se você defende uma coisa tantos anos e aí depois seu corpo muda, você, né, acaba não se reconhecendo, isso deve ser muito normal. E aí esse emagrecimento vem de um processo de autocuidado, de tratamento psiquiátrico, de tratamento para diabetes. Ela precisou, agora vai ter que começar a fazer exercício. Olha o caminho que essa pessoa traçou para, enfim, olhar para si, realmente para aquilo que importa, que é si mesmo. E ainda assim, com muita insegurança no que vai falar, com muito medo, citando que se as pessoas quiserem deixar de segui-la, que ela tem que entender. É muito louco. Chega a ser uma real prisão, né, de narrativa. Quando a pessoa ela milita muito sobre algo, ela se aprisiona numa narrativa. E o algoritmo ele funciona assim. Quanto mais eu falo sobre um assunto, mais eu atraio pessoas que se identificam com esse assunto, né? E se eu paro de falar sobre esse assunto, as pessoas elas migram para outros conteúdos, o que é óbvio, porque a maioria das pessoas que estão na internet, elas têm só uma visão sobre a vida e elas querem buscar pessoas que concordem com elas, não querem buscar pessoas que as façam pensar, né? E decidir se realmente é aquilo que ela pensa, né? Nessa coisa da reflexão. Não, é aquele pensamento enviesado, infelizmente. Aí no final ela finaliza dizendo que não sabe se vai continuar falando sobre esse assunto, né? Nem sobre saúde, nem sobre a militância gorda. O que é um tiro no pé, porque eu acho que se ela entrou nesse processo de autocuidado e ela sente que isso está sendo bom para ela, ela deveria ao menos minimizar os efeitos de ter influenciado tanta gente a adoecer assim como ela adoeceu, porque o resultado que eu tenho na minha vida e eu incentivo os outros a viverem como eu, provavelmente é o resultado que essas pessoas terão, né? Infelizmente é assim que funciona a mente de muita gente. Nem todo mundo tem um filtro, né, para pegar aquilo que é bom e aquilo que é ruim
deixar, descartar. Infelizmente, muitas pessoas são influenciadas todos os dias por essas pessoas. Então, se ela falasse sobre todo esse processo de autocuidado que ela está tendo agora, seria maravilhoso. Ela vai falar? Ela disse que não sabe se vai falar. Ou seja, falava com tanta veemência e com tanto ânimo e com tanta força sobre assuntos não tão... Não que ela seja uma das militantes mais vorazes, tá? Eu sigo esqueci o nome dela agora. A Maíra, já há muitos anos, ela nunca foi tão militante como a gente vê aí, né? Algumas que eu nem vou citar. Mas ela falava sobre outros assuntos e era interessante. Mas seria tão lindo, uma nova fase tão maravilhosa, ela falando sobre todo esse processo de saúde que ela vem vivendo, né? Mas ela não sabe se vai falar, não tem a mesma vontade que ela tinha quando falava de outros assuntos, mas desejo muita saúde e eu desejo que mais pessoas olhem para isso. Só um conselho a todos vocês, principalmente adolescentes, apesar que tem muito adulto que vai na onda. Gente, não confia não. Não confia que é fácil, que é simples viver essa vida, não, porque não é não. Essa coisa da aceitação muitas vezes é uma desistência da pessoa. A pessoa desistiu de tentar melhorar, que é muito difícil. É muito difícil você cuidar da sua saúde, você comer as coisas certas. É um dia após o outro. Eu tô nessa batalha agora, tentando refazer o meu caminho que eu comecei no meio do ano. É difícil mesmo, e é pra ser difícil, porque tudo que é difícil vale mais a pena. Não acredita não, gente, essas pessoas estão doentes. Quem não assistiu lá o Achismos, que a gente conversou sobre isso, vai lá assistir. É muita dor emocional envolvida, e tem muito mais, sabe? E se a pessoa ganhar dinheiro fazendo isso, é pior ainda.